Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o quarto episódio da nossa série 10 anos, 10 vozes, que vem reunindo diferentes pessoas que passaram pelo programa Líderes Singular ao longo desses últimos anos. Durante esse período, a gente tem percebido que uma coisa é certa, assim, todo líder tem seus desafios, é marcado pelas experiências que vive, pelas pessoas com quem troca, pelas pessoas com quem compartilha essa jornada e pelas oportunidades de desenvolvimento que escolhe aí ao longo do caminho. Então hoje a gente está aqui em mais um episódio, hoje é o quarto, eu estou aqui com o Thiago e com a Marcela, vou pedir para eles se apresentarem, eu espero que vocês curtam mais esse episódio. Sou Marcela Viana, sou psicóloga de formação, participei aí em 2020, do programa de líderes e de lá realmente eu buguei, mudei, mindset total e hoje eu estou com a minha consultoria que se chama Humani, que é uma consultoria de RH, onde a gente faz recrutamento, seleção, e também trabalha com mão de obra temporária. Meu nome é Thiago Vogel, eu fiz a Escola de Líderes, a primeira turma de 2018, sou administrador de formação, trabalho numa empresa de comércio exterior chamada Grupo Pinho, ela é de Curitiba, eu sou o gerente, da filial aqui de Manaus, sou também diretor administrativo de uma empresa chamada Ataque Médico, a gente trabalha com produtos hospitalares no varejo e no atacado. A Escola de Líderes para mim foi o divisor de águas, a gente vai poder falar mais sobre isso ao longo desse episódio, mas aquilo dali para mim foi onde aflorou tudo aquilo que eu imaginava como um líder. Legal. Para a gente começar, então, na visão de vocês, o que é ser um bom líder atualmente? E aí? Um bom líder, Para mim, um bom líder, eu costumo sempre falar muito lá na empresa, sobre o óbvio, Às vezes o óbvio ele precisa ser dito. E talvez aquilo que mais me atraia numa liderança atual seja a empatia, você se colocar no lugar, dos seus liderados. Isso para mim assim é o principal, porque a gente precisa entender que nem todo mundo, é igual ao outro, Nós somos diferentes, Então a forma de eu enxergar uma atividade é diferente de uma outra pessoa. Pegando aí o que você trouxe também, eu acho que o líder, ele tem que entender que ele sempre vai ter que ter humildade. A humildade de aprender, humildade de entender que ele não sabe de tudo, entender também que ele vai ter suas vulnerabilidades. Então, acho que para mim o principal é ter essa humildade de entender tudo isso. E até para continuar aprendendo sempre, Isso. Buscar desenvolvimento. Como é que vocês veem essa importância do desenvolvimento contínuo, Do desenvolvimento ao longo da vida? Porque vocês fizeram já tem um bom tempo, de 2018, 2020, mas de lá para cá, imagino que vocês continuam também se aperfeiçoando, estudando, Como é que vocês veem hoje essa importância do desenvolvimento contínuo na carreira de qualquer profissional? Eu acho que é mega importante, Não existe profissional bom se ele não tiver um aprendizado contínuo. Então, ali, a partir dali do grupo de líderes que a gente participou, até das vivências que eu ouvi, eu entendi ali que o líder, se ele não tivesse desenvolvimento contínuo, ele vai ficar para trás, porque ele tem que entender de tudo, Inclusive aí de gerações. Se ele não entender das gerações, da diversidade de pessoas, ele vai ficar para trás. Então, para mim, o aprendizado contínuo sempre tem que existir, não importa a sua idade. Mesmo que você tenha 50 mais, 70 mais, seja um líder, procure o aprendizado contínuo, super importante. Principalmente essa questão hoje em dia, que nós estamos vivendo aquele momento onde praticamente todas as gerações estão juntas, Eu tenho pessoas no meu time com 13 anos, 14 anos, aprendizes, Assim como eu tenho pessoas com 60 a mais, Então são Uma visões diversidade diferentes. imensa, né? Exatamente, Tem são 5 gerações trabalhando juntas. 5 gerações trabalhando juntas, propósitos diferentes, sim. Quando você vai conversar com eles. Os propósitos são totalmente diferentes um do outro. E se você, voltando para a parte do estudo, se você não estudar, se você não se atualizar, porque você imagina, eu tenho uma pessoa com 14 anos que está vivendo a geração IA, Uma pessoa 60 a mais que trabalhou toda uma vida de uma forma, pegando um papelzinho, imprimindo e conferindo, onde hoje uma IA pode entrar no sistema e você fazer uma conferência em 30 segundos, Algo que demoraria 5 minutos. Eu sempre falo assim, que a questão das gerações, é entender que o alicerce, do passado é para o futuro. Então, um completa o outro. Se eles soubessem a potência que cada um tem de poder,
né? Um pela experiência, outro pela inovação. Nossa, nós teríamos aí times de performance altíssima, né? De alto nível, porque teria essa complementação. Ninguém ali está concorrendo um com o outro, pelo contrário, cada um está se ajudando numa engrenagem onde um traz ali a experiência, né? E eu acho que a pessoa mais antiga traz essa questão de mentoria, né? Para aquele mais novo. Mas o mais novo traz inovação, isso aí não tem para onde correr, né? Essa geração que está aí, ela vai ser o futuro, então a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Sim. E esse investimento em aprendizado, em desenvolvimento contínuo, não precisa também ser sempre um aprendizado formal, né? Ou Sim. um aprendizado vindo da empresa. Você tem formas diferentes de investir no seu próprio desenvolvimento hoje em dia, ainda mais com o IA, né? Então, isso aqui ampliou ainda mais o acesso, né, a esse aprendizado, a esse desenvolvimento. A IA eu vejo assim como uma coisa, uma ferramenta que hoje não tem mais como ficar sem, né? Pela otimização dos processos, né? Do tempo. Então, ela é a nossa aliada. A gente só tem que saber como utilizar aquilo ali no dia a dia, né? Não que ela vai substituir o humano, que Sim. as pessoas têm muito medo disso, né? Uhum. Vai me Exatamente. substituir? Não, não vai, porque ela não tem emoção nenhuma, né? Mas que ela vai otimizar tempo e processo, aí eu não tenho dúvida. Demais. Hoje, por exemplo, no meu trabalho, eu costumo utilizar 4 IAs diferentes, né, para chegar no meu objetivo. Ou seja, a nossa empresa, ela investe totalmente em tecnologia justamente por conta disso. Então, aquela máxima, né, de eu fazer cada vez mais, não fazer mais com menos, como a gente costumava falar antes, né? Mas fazer certo sempre da primeira vez, para evitar retrabalho. Então, a IA para a gente trouxe isso, né? Os ensinamentos. Eu também um dia, né, apesar de ter nascido naquela época onde a internet começou, né, a ir para dentro de casa, eu também tive aqueles pontos, né? Mas aí eu olhei, opa, pera lá, eu preciso estudar isso daqui, né, para trazer para o meu já tinha um preconceito, né? Eu sempre fiz de uma forma, tá dando certo. Por que mexer? Né? Não, quando eu trouxe a tecnologia para dentro, estudos. Falam muito isso aqui na Singulares, de como é importante a gente ampliar o repertório para nos ajuda na questão também de soluções de problemas. Quanto maior teu repertório, mais tu consegue resolver problemas, porque você enxerga perspectivas diferentes, você tem um olhar diferente sobre as coisas, né? Então isso te ajuda bastante. Isso na escola de líderes, né? Que trouxeram pra gente, né? Eu ficava, mas como se eu sou dessa área, eu vou para outra? E realmente é tudo isso. Senão a gente fica só ali naquele mundinho, não tem um repertório maior, não vai entender. Então, foi muito bacana entender sobre isso, né? E a gente falando de IA, um outro ponto é também essa questão você falou das emoções, mas não só disso, da importância do raciocínio lógico, da importância da capacidade crítica, da importância. Porque isso aqui, ok, a IA faz muito bem, né? Um raciocínio lógico faz muito bem, só que ela não sabe o meu contexto exatamente. Por mais que eu dê todo o contexto, então a nossa revisão humana, a nossa análise crítica, né, a nossa capacidade de pensamento crítico, eu acho que ela ainda é mais necessária nesse momento que a gente está vivendo, porque você não pode delegar tudo para a IA. Né? Você usa como copiloto para te ajudar. Você falou, você usa 4 ali hoje para fazer o teu trabalho. Te libera provavelmente de atividades mais operacionais para conseguir pensar de forma mais estratégica em outras coisas, mas o teu olhar, teu pensamento crítico continua sendo fundamental, né, em todo o processo. Então são aprendizados diferentes que a gente tem que ter ao longo da trajetória mesmo, né? Porque agora a gente já está falando não só de gerações diferentes, mas de IA. Então não são só pessoas, eu também preciso, né, trabalhar com IA junto, então isso traz isso também traz, né, o dia a dia de um líder, né? Sim, exato. E vai lidar com tudo isso, né? Exatamente. Na opinião de vocês, todo bom profissional pode se tornar um bom líder? Bom, eu acho que se a pessoa tiver a vontade de querer, eu acho que sim, né? Eu acho que é muito subjetivo, né? Porque tem pessoas que realmente, inclusive a geração Z, não criticando, ela não tem muito essa visão. Mas ela não tem por quê? Porque a gente lá atrás, né, acabou trazendo para eles de uma forma diferente o trabalho, né? E aí eles cresceram achando que é totalmente diferente. Então a gente tem um trabalho muito grande aí de mostrar para essa geração de que o trabalho também não é tudo isso, né? Escravizado, tem um lado bom de tudo, né? Que é com o trabalho que a gente consegue alcançar muitos objetivos na vida. Então, eu acho que é muito subjetivo. Eu acho que vai muito da pessoa querer. Se ela quer, ela vai, com certeza. Sim. É bem interessante, né, esse tema, porque eu tenho uma opinião formada sobre isso, né? A gente costuma dizer assim que às vezes eu posso perder um bom, né, colaborador colocando ele numa posição, né, de líder, né, de liderança.
Então, uma das coisas que eu mais tive que aprender, realmente, por isso que eu começo falando sobre empatia, Sim. é de entender que talvez o que eu quero para aquela pessoa não seja o que ela quer para ela, Isso. né? E quando a Marcela fala sobre o nós ensinamos errado, eu também entendo dessa forma. É. Porque quando eu via o meu pai sair para trabalhar, né, 6 da manhã e voltar ali 10 da noite, 11 horas, né, perder alguns eventos, né, da família, a gente acaba associando aquilo. Então, essa geração que está hoje é a geração que está vindo ali enxergando tudo isso. Então, é uma geração, você tem vários artigos falando sobre isso, uma geração que ela não quer tanto compromisso com o trabalho, né, porque hoje também a gama de atividades, ela cresceu muito, né? Então, eu tenho um certo receio, sim, às vezes eu olho uma pessoa e cara, aquele colaborador, ele pode mais. Uhum. E aí, quando você começa a fazer um PDI, você começa a puxar mais, você vê, não, ele quer, só que eu tenho uma máxima comigo. Uhum. Quando eu identifico isso, eu falo para ele, ó, tudo bem você querer ser apenas um colaborador, não querer ser um gestor, um líder, o que for, né? Mas você vai ter que ser, para mim, o melhor. Né? O melhor Perfeito. especialista, o melhor analista sênior. Então eu parto desse princípio, né? Porque eu enxergo que ele poderia ser algo a mais. Uhum. Mas às vezes tem um receio, tem um medo de responsabilidades, né? Tem essa parte de casa, né? Como é que vai ser com meus filhos? Não vou ver os filhos crescer. Então, assim, nós temos que mudar também isso. Porque eles buscam muito, né, a questão de flexibilidade, bem-estar, é tudo aquilo que você trouxe, né? Os antigos saíam muito cedo, voltavam muito tarde, era bonito trabalhar com dor de cabeça, com febre, né? Aquilo ali era uma honra, tô dando ali meu sangue. Hoje mudou esse contexto, então para eles não é diferente. Mas eu acho que é muito do trabalho nosso, gerações mais antigas, trabalhar na nova, né? Que a gente tem um futuro melhor aí, com certeza. E buscar também um equilíbrio, né? Sim. Porque saúde, bem-estar, isso é fundamental, né? E a gente tem tido uma sobrecarga, até com o IA, uma sobrecarga mental, né? Eu acho que muito grande, e buscar esse equilíbrio é importante também. Então, acho que todas as gerações precisam buscar esse equilíbrio, né? O que de cada uma a gente consegue pegar de melhor para tentar encontrar um equilíbrio mesmo, né? Com certeza, Eu fundamental lembro que isso. antigamente eram só reuniões presenciais, né? Então eu lembro que para eu me reunir com um time de fora, quando eu trabalhava no corporativo, tipo, eu tinha que viajar para se reunir, né? Hoje você tem um WhatsApp, você tem uma coisinha que eu não suporto, que é aquele Essa Teams lá geração. que fica apitando, plim, 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 né? Então, ao mesmo tempo que vieram essas facilidades, ela também acabou nos deixando muito reféns, né? Como a Marcela Sim. falou, é legal era legal você falar assim, eu trabalho 16 horas por dia. Era uma honra, Né? né? Era uma honra. Nossa, Quem não trabalhava 16 horas por dia não estava não estava produzindo. produzindo, né? Então, hoje, quando eu vejo, caramba, eu quero que o meu. Quando alguém do meu time, claro que eu trabalho com comércio exterior, então eu vou ter e-mails de madrugada, né? Mas está preparado para aquilo. Mas quando eu vejo um colaborador que está trabalhando num sábado, num domingo, aquilo dali eu fico preocupado. Sim. Né? Pô, esse cara ele não pode, ele tem que estar com a família, ele tem que. É o nosso papel de liderança trazer, né, subsídios para que ele consiga trabalhar durante, né, aquela semana, se for necessário fazer, né, em algum momento uma extra, tudo bem, a gente trabalha também dessa forma, mas a gente precisa, né, flexibilizar o negócio. Uhum. E aí você falando, né, eu lembro que gerações mais antigas tem muito assim, formaliza por e-mail, né? E eles os mais novos, por que não pelo WhatsApp? É muito mais prático, por que eu tenho que formalizar tudo isso, né? Então, são coisas que a gente vai se adaptando, se a gente Tem que for se analisar, adaptar. pô, é muito mais rápido mesmo, né? Uhum. Muito Fala mais aqui, né, prático, e né? Não, a gente tem aquele negócio ainda da formalização, mas é bem interessante. E entrando um pouquinho na trajetória profissional e na carreira de vocês dois, me contem um pouquinho, assim, como foi essa trajetória até vocês chegarem na posição que vocês estão hoje? Vocês se imaginavam em posições de liderança, lá no início, né? Vocês queriam chegar nessa posição? Como é que foi essa trajetória? Vai, Marcelo. Olha, só para vocês terem uma ideia, meu primeiro emprego foi como assistente de dentista, né? E aí eu fico pensando depois dessa toda essa trajetória. Aí passei para secretária, né? Fui secretária de diretoria, até que cheguei, né, um momento que trabalhei mais com a questão administrativa e fui migrando aí para a parte de recursos humanos, administração. Tive todo esse trajeto, né? Tive essa oportunidade de
de ter essa promoção e dali eu consegui seguir e hoje eu estou aqui, né, como consultora, que para mim é um grande avanço, né, porque não é fácil, né, a gente sabe que tomar uma decisão dessa você tem que ter coragem, né, mas eu atribuo tudo isso a tudo que eu passei, desde a minha lá de assistente de dentista, eu acho que eu aprendi muita coisa importante para minha base, como secretária, fui secretária em empresas japonesas, então a gente aprendeu muito disciplina, né? Então, tudo isso que eu quero dizer que a gente carrega, a gente pode trazer para agora. Essa trajetória para mim foi importante porque eu aprendi muita coisa em cada espaço. Para ser o que eu sou hoje, né? E lógico, trazendo os aprendizado contínuo, eu acho que estudar foi como abriu muito a minha mente, entender como é que eu funciono, né? Isso é importante. Então, é isso. A minha trajetória, né, da minha profissão, ela começa como a maioria dos meninos brasileiros, né? Eu quis ser jogador de futebol um dia. Mas começou dessa forma, né? Eu consegui ser, né? Eu tive apoio do meu pai, mas ele sempre me colocava primeiro os estudos, né? Meu filho, eu vou te apoiar, você vai jogar seu futebol, mas estudo sempre. Então eu comecei a estudar muito cedo. Aí com 17 anos da escola, entrei na faculdade de comércio exterior, depois migrei para administração e me encontrei, né? Foi ali que eu comecei. Com 18 anos eu já estava trabalhando, né, nessa empresa onde hoje eu sou o gerente da filial aqui de Manaus. Então, assim, combinou do momento de eu estar naquele lugar e fazer a escola de líderes. Então, naquele momento, para mim, ele foi primordial. Eu lembro muito da Soninha falando, tu vai ter que se decidir, né? Ou tu sai, né, do mundo corporativo, ou tu segue, né, o teu sangue empreendedor. E naquele momento eu já tinha vários tipos de negócios diferentes, né? Eu já tinha um espetinho, né, de churrasco, eu já tinha uma loja de salgadinho, coisas assim que eu nunca imaginei ter na vida, né? E sempre, né, dentro do mundo corporativo. Então eu não abandonava o mundo corporativo porque eu ficava com aquilo lá de menino ainda na minha cabeça. Cara, eu tenho um propósito e o meu propósito é fazer com que mais pessoas, né, tenham uma qualidade de vida melhor através daquilo que eu entrego. Eu tenho uma ferramenta, eu tenho o meu MBTI Na gaveta na ali. gaveta, né? Aí sendo mais tecnológico, né? Tem no meu celular também. De vez em quando eu vou lá. Por quê? Porque eu lembro que quando eu tinha feito meu MBTI antes da escola de líderes e antes dessa minha antiga função, era uma coisa, né? E aí depois de 5 anos eu fiz a escola de líderes, fizeram o meu MBTI, quando eu olhei que eu fui confrontar os resultados, eu, cara, mudou totalmente assim a minha visão profissional daquilo que eu quero. Eu era uma coisa, né, uma visão, e depois eu estava enxergando uma outra coisa. É o autoconhecimento, né? Não tem jeito. Quando a gente se autoconhece, a gente sabe até como lidar com as outras pessoas, né? Então, quando a gente não sabe isso, a gente tem muito conflitos, né? E aí, às vezes, você não entende, mas o que que eu estou fazendo aqui de errado? É porque falta esse autoconhecimento, da gente saber como eu funciono, né? Como eu sou acelerado, né? Sim. Que são os meus pontos fortes, mas eu tenho coisas a alinhar também, né? Por ter, às vezes, um perfil muito acelerado, o outro não tem, mas para aquela função ali é preciso ser daquele perfil que ele está. Então, isso é importante. Outra coisa que você trouxe, eu achei muito importante também, acho que essa mentoria de carreira que a gente tem, né? Então, assim, na DDL, onde eu atuei muito, 18 anos aí como gestora, eu tive a mentoria, o prazer ali, né, e a honra de trabalhar com o Dr. Átila, que é uma pessoa fantástica, ele tem uma visão, assim, gigantesca de vida, de negócio, né? E aí, às vezes, eu olhava aquela pessoa acelerada, eu dizia, mas será que um dia eu vou poder chegar a esse nível, né? Porque eu não consigo entender como é que ele consegue dar conta ali de mais de 1000 e-mails que ele recebia da empresa inteira, e ele tomava conta daquilo ali com maestria, né? Então, lógico, não foi do dia para a noite, ele aprendeu muita coisa, então acho importante quando a gente tem um mentor assim, né, que a gente olha e diz assim, nossa, essa pessoa aí, ela me dá assim uma inspiração, sabe? Então, o Dr. Átila foi isso na minha vida. E a gente vai aprendendo, né, com essas Sim, pessoas que a gente vai com certeza. trocando, que pode ser um colega, pode ser um gestor, pode ser, enfim, uma pessoa às vezes de outro setor que você acaba admirando e aprendendo com a forma dela de trabalhar, mas isso é importante. Teve uma outra coisa que você pontuou muito, Thiago, foi a questão do propósito. E eu acho que a gente precisa tomar também um pouco de cuidado, até a gente falou muito de gerações, que às vezes tem pessoas, assim como você, conseguem enxergar isso muito cedo. E ótimo, legal, mas nem todo mundo consegue enxergar isso tão cedo assim.
e às vezes acha que, não, eu tenho que saber qual é o meu propósito, eu tenho que trabalhar com o meu propósito, assim. Eu sempre falo, trabalho é trabalho. Vão ter coisas que você vai gostar, é ótimo que você encontre algo que você, de maneira geral, você goste. Mas com certeza vão ter atividades que são mais estressantes, que você não gosta de fazer e tudo mais. E tem pessoas que já conseguem identificar esse propósito desde o início, mas tem outras que vão descobrir ao longo do caminho. E tem coisas que a gente só aprende na prática, né? Só vivenciando, só experimentando, para entender como é que é a rotina daquilo ali. E a gente vai identificando o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como que a gente quer trabalhar, quem são as pessoas que a gente cruza no caminho que nos inspiram, né? Então, acho que esse é um ponto interessante também, né? Porque às vezes a gente fica. Eu já vi jovens assim com uma certa angústia de eu não sei qual é o meu propósito. Tudo bem você não saber, né? Escolhe uma direção e vai experimentando, vai aprendendo, e você, em algum momento, você vai encontrar algo que realmente lhe satisfaça, né? E você entende melhor isso. Eu escutei uma frase bem legal, né, que falava exatamente sobre isso. Se até o Waze, quando você erra o caminho, ele fala, né, Recalcula a recalculando a rota? rota, né, por que que eu também não Sim. posso recalcular, né? Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo, né? Ninguém chega, no seu objetivo sem estudar, sem saber, sem ter Uhum. resiliência, sem batalhar, né? Quando a gente comenta sobre isso, eu acho bem legal que hoje lá no escritório eu sou gestor de várias pessoas que foram minhas mentoras, né? Legal. Então, em algum momento, aquelas pessoas me entregaram algo que eu consegui ir lá pegar, Contribuiu para a tua né? carreira, Contribuiu né? para minha carreira. Eu botei um tijolinho e hoje eu sou gestor deles e eles reconhecem isso. E eu faço questão sempre de falar. Um dia ele foi o meu gestor. Então, o que que eu fiz? Eu sempre brinco, né? Eu falo, você sempre tem que superar, né, o seu mestre, né? Você atinge o ápice da sua carreira quando você supera o seu mestre. Em que sentido de superar? Em enxergar algo além daquilo que ele te trouxe, né? Uhum. Então, quando você consegue ir além, né? Pô, o meu mestre chegou ali no limite dele, e eu consegui chegar no limite dele e passei, sinal de que ele me deu um bom alicerce, que ele me treinou da forma certa. E eu trago isso para mim. Eu lembro agora, né, você falando disso, lembrei de outra mentora minha, que foi a doutora Cláudia, também na DDL, né? Quando eu fui fazer a entrevista, que eu olhei aquela mulher divina, né? Eu olhava, meu Deus, existe mulher nesse nível, né? Até na entrevista. E ela foi uma pessoa que realmente me inspirou muito em comunicação. A forma como ela falava, ela dizia tudo que ela queria te dizer, mas numa educação, sabe, assim, numa leveza que tu dizia assim, ela tem razão, por mais que a bronca ali foi leve, mas ela tinha razão. Então, ela me ensinou muito essa questão de como se comunicar, que é muito importante também, né? Sim. Sabe que a comunicação, quando ela não tem clareza, né? Às vezes uma vírgula, ela diz, olha, uma vírgula, um ponto, faz a diferença e realmente faz mesmo. Se você tivesse que destacar um desafio na carreira de vocês, não só na carreira, mas talvez em posição de liderança mesmo, o que vocês destacariam que foi o maior desafio para vocês? Cara, para mim, o principal desafio foi virar a chave, né, da questão. Eu saí do lado da operação e fui para o lado estratégico, né? Porque nós, né, quando eu falo nós, uma geração mais mão na massa, né, a gente se incomoda muito mais com aquele negócio que tá ali. Eu tô trabalhando todos os dias para quê? Para chegar naquele nível mesmo estratégico. Eu não sou mais operação, eu não tenho que estar resolvendo coisas da operação, eu tenho que estar olhando em nível estratégico. Uhum. Para mim, esse é o É o maior principal desafio. desafio, porque Bom, eu acho que para mim o desafio maior foi a comunicação, realmente, né? Então, eu tinha muito medo de me expressar, de falar. E eu sempre achava que quando eu falava, eu estava sendo julgada. E aí, às vezes, em reuniões, eu lembro que eu entrava, reunião de coordenação, meu Deus, me dava um frio na barriga, né? E era tudo coisas que eu, da minha mente mesmo, porque eu me sabotava ali. Então, acho que o desafio maior para mim foi a comunicação, saber me expressar, saber falar, porque às vezes, nas reuniões eu falava, ninguém me escutava. E aí eu dizia assim, não, mas eu acho que o problema está em mim, né? E aí eu aprendi a começar a me posicionar, a pensar de uma forma diferente. Eu via que a comunicação também, até com você liderando ali, você tem que saber falar com os liderados, porque se a tua comunicação não for clara, parece que nada funciona, não entende. E então, para mim, o maior desafio foi esse, essa comunicação mais clara, eficiente, posicionada, né?
no sentido também de saber ouvir, né? Porque às vezes a gente também tem muita ideia, mas a gente às vezes tem que aprender a ouvir o outro, porque nem sempre aquilo que a gente está pensando vai ser 100%, né? Então acho que para mim foi isso, a comunicação. Hoje eu já consigo, né, me expressar bem melhor, mas isso foi um processo, não foi muito fácil, né? Aprendi muito também, né? Quando eu vim para a escola de líderes ainda tinha esse medo, né? Aí eu falava, meu Deus, vai ter que falar, caramba, como é que eu vou falar? Será que vou falar? E ali eu tive que perder o medo, eu tive que ir para frente, falar e pensar diferente. Então, acho que isso para mim foi um grande desafio. Para mim, o principal problema nas organizações sempre é a comunicação interdepartamentais. Né? E isso me incomoda muito na questão corporativa. Você está dentro, a gente costuma brincar, né? Nós estamos dentro do mesmo barco, né? Dentro do mesmo navio. E aí você vê o RH se comunicando de um jeito, finanças se Financeiro de comunicando de outro. um jeito, operação se comunicando de outro, indústria de outro. Então, assim, e cada tipo de comunicação desse é uma liderança, né? Então, talvez trazendo assim pro macro do negócio, Sim, isso é né? A muito comunicação importante. é o elo assim que a gente precisa dar uma atenção. Às vezes as pessoas não querem nem sair do seu lugar para ir para outro departamento, que depende ali, às vezes, do teu processo, do outro. Fala, olha, eu preciso aqui dessa parte, como é que a gente faz? Então é uma engrenagem que as pessoas não entendem. Sim. Ah, se ele não fez, deixa para lá, eu vou fazer minha parte aqui, estou fechado. E é um grande erro, né? Uhum. A comunicação tem que estar muito clara, colaborativa, Isso. né? Isso ajudaria muito, não? Como líder? Nossa. Sim. A escola de líderes fez isso, né? Exato. Quando a Suelen colocava lá, ó, o teu grupinho, né? Mas eu, quando fiz a escola de líderes, tinha um monte de amigos juntos, né? Então é muito mais fácil você conversar com seus amigos, que eles já estão acostumados no que na forma que você Chegava lá e fala, né? separava vocês. Separei quando eu olhei, caramba, eu tô junto com um contador que trabalha sozinho. Então, cara, o contador trabalha sozinho, então ele não fala tanto. Aí imagina eu que trabalho com 5.000 pessoas, que falo pra caramba e ver a forma dele se expressar, né? Que é diferente. Uma coisa que me ajudou muito, que eu vi que a Marcela comenta, me conectar com as pessoas de acordo com o tipo, né? Foi uma coisa que me ajudou muito quando eu trabalhei no Grupo Simões. Por quê? Porque 6 da manhã eu falava com a operação que ia pra rua. E aí lá eu tinha que falar sobre o jogo do Vasco e do Flamengo, né? Para me conectar com eles. 7 da manhã eu falava com o time de supervisores desse time. Ainda continuava brincando. 8 da manhã eram coordenadores de gerência. Então, assim, foi uma coisa que me trouxe na comunicação, tipo, se adequar a cada tipo de receptor. Tipo, para eu me conectar com aquela turma, eu tenho que falar de um jeito. Para eu me conectar com essa turma, eu tenho que ir de outro Com jeito. certeza os resultados foram fantásticos, né? Exatamente, mas assim, com, né, a faixa de atividade. E vocês trouxeram um pouco né, do programa de líderes, a Marcela falou que ajudou nessa questão da comunicação, você citou os grupos. Quando vocês fizeram lá em 2018, 2020, em que fase da carreira vocês estavam? Contem um pouquinho aqui pra gente de como é que foi esse processo, o que fez vocês fazerem o programa de líderes, né? Foi alguém que já tinha indicado? Como é que vocês chegaram até esse programa? Enfim, o que vocês enxergavam naquele momento que era importante para vocês nessa formação? Então, eu tinha acabado também de receber a promoção, né, de virar coordenadora, né, da área administrativa e recursos humanos. Então, tinha muito ainda a aprender, né? Às vezes a gente tem muito técnico, mas ainda falta aquela situação de ser um líder, entender pessoas. E aí a empresa também trouxe outros de líderes de lá, que eu achei super interessante, porque todo mundo teve essa visão, né? Se conhecer, né? Fazer MBTI foi fantástico. Então, foi nesse momento que eu fiz, né? Legal. A escola de líderes ali, para mim, foi fantástica. Como ele trouxe, né? Me tirava da zona de conforto. Troca aqui, troca aqui. Mas foi interessante, a gente teve assim, insights gigantescos de pessoas, né, com outra visão, por isso que é tão importante que vocês trazem na escola de líderes essa questão de a gente olhar aquilo que a gente nunca fez ou experimentar aquilo que a gente nunca experimentou, só ir daquela bolha. Isso aí também foi para mim um divisor de águas, porque eu disse, não posso ficar me fechando aqui, eu tenho que entender como é que funcionam as outras
setores, outras situações, para eu poder entender e trabalhar da melhor forma, porque cada um uma visão diferente, né? Imagina lá, a DDL tem 12 coordenadores, todos de uma área diferente. Todo mundo é advogado, mas de áreas totalmente diferentes. Então, entender um pouco de cada um, foi isso que eu fiz logo que eu saí, né? Disse, não, vou entender um pouco de cada área, para eu entender também até a dor daquela pessoa como gestora de pessoas. Então, foi bem interessante para mim, foi nessa fase, me ajudou muito, e principalmente eu ter o autoconhecimento de como eu funcionava. Isso aí, para mim, também foi fantástico. Não. Na minha época, eu estava passando pela transição, né? Eu já tinha decidido sair do Grupo Simões, né? Inclusive, na metade da Escola de Líderes foi quando eu consegui, né, a transição. E aí foi quando eu decidi, cara, eu realmente quero partir para o ramo do empreendedorismo e consultoria, né? Você não Então, veio pela empresa que nem a Marcela, você veio por conta já própria. vi por conta própria, mas por conta dali do ecossistema, Sim, né? sim. Como naquela época eu estava dentro de um ecossistema onde as gestoras da Singularity estavam, né? Então acabou que eu fui conhecendo as pessoas, né? E aí eu conheci o João, né? Também. Aí o João começou a conversar comigo, cara, lá na empresa da minha esposa tem um curso que é de líderes, vai ser ótimo para ti. Tava no começo, né? Tinham tido acho que 3 turmas ainda, não lembro bem. E aí ele falou, vamos lá comigo, né? E aí o vendedor nato, né? O cara numa mesa de bar, né? Já tava me vendendo curso, Sim, né? maior comercial que você... Maior comercial que esse não tem, né? E aí foi assim que eu cheguei até a Singularity, né? Já conhecia não tanto em loco, né? Mas já sabia da história, já sabia que era uma empresa, né, voltada para consultoria. Então foi Sim. assim que eu cheguei até lá, né? Entrei na escola de líderes com um pensamento, cara, que vou ter network, né? Vou conhecer pessoas com visões diferentes, com ideias diferentes. É muito legal quando a Marcela fala, a DDL era uma empresa já estruturada, então quando você conversava com seu colega do lado, ele, cara, na minha empresa eu sou o dono, eu sou o RH, eu sou o faz tudo, né? E aí o do lado já falava bem assim, lá na minha eu sou só o gerente de projetos, né? Então quem precisa se preocupar em contratação, se vai ter cafezinho na Copa ou não, é outro setor. Então isso daí era bem legal essa troca, porque você acabava, né, conhecendo ali, né, no macro, mas você ia olhando os micros também, né? Isso era bem, bem bacana. E para mim, o que sempre marcou muito dentro da escola de líderes, além, claro, dos depoimentos, dos insights, dos treinamentos em si, mas para mim sempre foi, né, uma pessoa como eu sou extrovertida demais, falo pra caramba, sempre foi a questão das dinâmicas. Sim. Porque para mim, Muito bom. nas dinâmicas é onde a gente conseguia colocar realmente em prática aquilo que a gente aprendia no teórico. Então, quando você pegava uma dinâmica que eram coisas simples, Sim. né? Muito simples, era onde você via que 12 pessoas diferentes, né? Com comunicações diferentes, com dogmas diferentes, com atuações diferentes, elas tinham que se conectar naquela hora para chegar no objetivo. Aquilo para mim assim sempre foi muito legal, né? Eu gostava de todas as dinâmicas que tinham, eu ficava, cara, como é que será que não, peraí, para tudo. E aí é complicado porque você tem vários líderes juntos, né? É mais fácil você fazer uma dinâmica com o teu time de Com liderados, né? certeza. Onde todos eles vão parar e vão te escutar. Quando você está no meio de todos ali são líderes, né? Então até um sempre vai falar um pouquinho mais do que o Com outro, né? certeza. Sempre vai querer dar uma ordem a mais do que a outra. E aí o que você faz, né? Putz, mas aqui eu não sou líder, né? Aqui eu estou estudando, então você tem que botar a humildade, né? Não, realmente, vou escutar porque ele está direcionando para um lugar diferente, né? Para mim foi isso. E eu achava interessante também, né, que era assim, tinha a fala, mas a gente ia para a prática. E eu acho muito interessante treinamento isso, não ficar só aquela coisa da pessoa falando. Não, ela falava e prática. Meu Deus, agora a gente tem que dizer. E quando você é mais tímido, introvertido, você sofre um pouco com isso, né? De, agora eu tenho que participar, agora eu tenho que fazer uma dinâmica. Mas eu acho que isso ajuda muito no aprendizado, porque é Muito, isso, com quando a gente só, certeza. você só escutar, você só receber aquele aprendizado, é diferente de quando você coloca em prática, quando você experimenta, de quando você vivencia, né? Com E certeza. todas as dinâmicas têm esse aprendizado por trás, né? Para você observar numa situação ali como que se dá, né?
aquele conteúdo, como que se dá aquele aprendizado que vocês estão discutindo ali na hora, né? Eu acho que né? sim. Até a frustração quando você ficava, eu tenho que ganhar do time do lado ali. Aí, tipo, putz, perdi. Ainda tinha Caramba. isso. Mas eu acho que o grande diferencial da Singular é isso. Eu acho que os treinamentos de vocês é muito importante essa visão. De não só falar, botar em prática. Será que aprendeu mesmo? Vamos ver aqui se ele absorveu realmente, porque é isso que vai levar à prática lá fora, né? Senão a gente sobe ali, chega em casa, esconde na gaveta e já foi. É só mais um Só mais um diploma, certificado, exatamente. né? E o meu era de manhã cedo, no sábado. Eu também. Aí demorava um pouquinho para acordar, né? Aí a Suelen vinha, dava aquele treinamento, né? Opa, daqui a pouco vai ter O um coffee coffee ali. ali, né? Uma Acorda. delícia, sempre foi maravilhoso os coffees. E se vocês tivessem que trazer um marco, assim, de aprendizado do programa, né, de maneira geral, assim, seja um conteúdo específico, seja uma competência que vocês desenvolveram, seja, enfim, uma troca, o que vocês destacariam, assim, como um dos marcos do programa para vocês? Nossa, com certeza o MBTI, não tenho dúvida disso, né? Porque ele trouxe o autoconhecimento. Teve também a dinâmica aí, né, com o estagiário, né? Que esse filme aí marcou para mim na Escola de Líderes, mas eu acho que o principal realmente é o MBTI, porque realmente ali é um raio-x nosso, que a gente olha ali, tem coisas muito bacanas, tu lê e começa a ler, pô, eu sou tudo isso, né? Aí depois, opa, tem aqui os pontos de atenção, realmente eu sou tudo isso, mas é importante a gente saber o que a gente tem que alinhar, né? Às vezes a comunicação é diferente, a forma como eu falo, olha aqui, e é tão interessante esse método lá, essa ferramenta, que ele diz até como você toma decisão, como que você se expressa, o que você tem que ter cuidado. Então, eu não me observava nesse sentido. Então, para mim foi fantástico isso até hoje, tá? Eu posso te dizer, eu recomendo para todo mundo que isso aí foi um divisor de águas para mim, de eu me conhecer, de ser realmente tem esse ponto muito bom, mas eu tenho que alinhar muita coisa aqui ainda. Eu acredito que todos os episódios vão falar sobre o MBTI, tá? Realmente, como a Marcela apontou, né? Cara, para mim o MBTI ele foi o divisor de águas mesmo, né? Até porque quando eu havia feito 5 anos atrás, o resultado ele tinha dado muito justinho, né? Eu falei, caramba, realmente eu sou desse jeito. Só que em 5 anos mudou muita coisa na minha carreira. Né? Eu fui trabalhar dentro de um RH com uma empresa com mais de 5 mil colaboradores. Eu vi coisas que antes eu só enxergava como colaborador, né? E a partir do momento que eu mudei de lado, enxergar como empresa, né? Quando o resultado do meu MBTI saiu lá na escola de líderes, assim, eu me assustei, né? Eu falei, caraca, parece que agora eu realmente estou preparado para ser realmente um líder, um gestor melhor, né? Me deu um direcionamento, né? Mas como todo mundo vai falar do MBTI, eu vou falar do network, tá? Para mim, o network foi o principal, porque eu tenho uma máxima comigo. Eu sempre falei que se eu estiver numa mesa e eu for o principal na mesa, eu estou na mesa errada. Porque eu sempre quero aprender. Tá? Eu sempre estou naquele. Eu já li aquele livro 1% melhor todos os dias, acho que umas 5 vezes, porque eu sempre coloco isso para mim. Cara, eu tenho que aprender todo dia alguma coisa diferente, seja da minha área, seja na área do meu colega, de quem eu não conheço. Então, eu sou muito perguntador. Então, dentro da escola, quando você trouxeram várias pessoas com pensamentos diferentes, aquilo para mim foi o melhor dos cenários. E saíram vários negócios, né? Porque aquilo dali é um treinamento, né? Você tá ali para aprender mais, mas você também tá ali para fazer negócios, né? Como eu falei, eu já fiz MBAs que não tinham nada a ver com a minha história, mas eu queria estar lá para ver, bom, o que o cara está fazendo de diferente que eu posso trazer para dentro do comércio exterior. Sim. Né? Então, o network para mim também foi assim sensacional e não acabou na escola de líderes. Né? Depois da escola de líderes, eu trabalhei em alguns eventos com o time, né? com a Singular, então aquilo era legal, você estar do outro lado também, né? Vendo o desenvolvimento de outras pessoas. O grupo, como a Suelen falou, até hoje a gente se conecta, né? São 10 anos de escola, são muitas pessoas ali que têm E não conhecimento só de diferente. indicações, mas de consumir os negócios uns dos outros, né? Um ecossistema, né? Exato. Queria saber sobre isso, onde que tem aquilo? E lá no grupo é interessante, você coloca, é rápido. O retorno é rápido ali, então é bem interessante. Né? Para a gente encerrar, se vocês tivessem que dar um conselho hoje para alguém que quer se tornar um líder melhor, que conselho vocês dariam?
façam a escola de líderes, por favor. Não, a gente fala brincando, mas é real, né? Porque às vezes a gente tem a oportunidade, eu quero ser líder, a gente olha muito romantizado, né? Então, ser líder é um desafio, a gente tem que inspirar pessoas, não é mandar nas pessoas, né? Então, a gente fazer essa inspiração, a gente precisa ter um know-how. Então, para isso, a gente tem que se conhecer, a gente tem que ter aprendizado contínuo, tem que ter humildade, tem que ter empatia, então é um processo. Então, o que eu deixo aqui para vocês, procurem realmente se qualificar, indico porque já fiz também, e isso me trouxe o que eu sou hoje. Então, eu acho que isso não tem outras palavras, né, de como a gente está hoje, né, não, para que as pessoas entendam. Estudem, isso é muito importante, esse aprendizado, e isso é para a vida toda. Né? Às vezes estudar não é só estar dentro ali, né, de um curso, é ler, é entender, acompanhar ali uma pessoa que você tem ali uma experiência que você fique ali olhando, não, eu me inspiro nessa pessoa. Então é isso, gente. Eu acho que é isso. O principal é sempre estude, sempre busque ali um aprendizado contínuo. Eu tenho um amigo que foi professor meu em MBA lá em São Paulo, e que ele sempre costuma brincar, ele fala bem assim, ele falava muito na sala. Prepara o corte agora, né? Aí tu já sabia que era para levantar o celular para filmar, né? Exatamente isso. Você já vai usar, prepara o corte, o quê? Fazer escola de líderes. É isso aí. Esse para mim é o principal, né? É o primeiro. Mas o que eu trago também como máxima dentro, tá, daquilo que eu construí, daquilo que eu enxergo hoje. Às vezes as pessoas elas querem receber para depois fazer. Tá? E para mim, né? Para mim primeiro eu faço e depois vem a recompensa. Então, aquelas pessoas que querem ser líderes, elas precisam demonstrar essa liderança antes de ganhar como a gente costuma falar na empresa, um cordãozinho, um crachá de cor diferente, né? Você já tem que ser líder dentro de casa, que para mim é o principal. Né? Não adianta eu não ser um líder dentro da minha casa, com a minha família, e ser líder lá na rua. Não vai dar certo. Inspirar as pessoas que estão trabalhando ao seu lado. Então, assim, às vezes, eu comecei assim, eu não era líder, eu não era gestor, eu não era nada, mas eu tomei uma liderança para mim dentro de um time, aonde os meus superiores falaram, não, realmente, aquele cara dali, ele tá se preparando para ser um líder, né? Por quê? Porque 100% preparado nunca vai estar. Sim. Então, pega essa informação, né, vai estudar, não vai parar de estudar, não pense que, eu terminei a escola de líderes, acabou, tô pronto. Né? Todos os dias. Eu tenho mais de 2 décadas numa carreira em que vai vir agora uma mudança tributária e que vai deixar todo mundo igual. Tudo aquilo que eu aprendi para trás eu vou ter que aprender de novo. Né? Então, não para de estudar. Cara, para mim é isso. Tem que estar todo o tempo se conectando. Como a Su falou, não precisa ser dentro de uma sala de aula. Né? Cara, faz pergunta pro chat, vai na internet, tem vários treinamentos gratuitos. Eu já vi até na Singular, em algum momento, as meninas mandam ali, tá aqui, ó, treinamentos de 1 hora, de 2 horas, onde você pega vários insights. Né? Para mim é isso, cara, estudar e entregar aquilo já antes de você ter aquela posição. Perfeito. Legal. Bom, são histórias, experiências, vivências, aprendizados ao longo da vida que formam realmente grandes líderes. Então, a gente está chegando ao fim do nosso 4º episódio. Temos mais um episódio da série 10 anos, 10 vozes. Vocês vão acompanhar aqui com a gente o último episódio. Eu queria agradecer a presença de vocês, a oportunidade de escutar um pouquinho da trajetória de vocês, né? E vocês virem aqui compartilhar isso com a gente. Muito obrigada, viu, pela participação. Também. Obrigada por tudo. Foi muito bom compartilhar isso aqui. Passou rápido, né? Nem viu, né, o tempo, né? Muito bom. Obrigada pela oportunidade. A gente colocar aqui a trajetória, né? Às vezes é necessário. Às vezes tem pessoas que vão nos ouvir, vão se inspirar em tudo isso aqui. E com certeza grandes líderes vão surgir. Com certeza. Para mim é uma honra, né, Su, quando você convidou, tá? Eu quero, né, deixar o meu agradecimento aqui para vocês, para todas as mulheres da Singular, né? Elas que fazem o dia a dia, né, disso aqui acontecer. Eu brinquei com você e falei, você não pede, você manda. Então, toda vez que a Singular precisar, eu estarei por aqui. É uma honra estar participando de um momento desse. São 10 anos, né? Ou seja, se nós estamos aqui é porque, né, 10 anos de turmas, calcula, 2 turmas por ano. Foram muitas turmas e... Não, né? De
19, 20 para cá, já passaram a ser 3, 4 Mudou, turmas né? por ano. Então, a gente já teve mais Já turmas. tem muito líder Sim, aí, né? já tem. Formado pela Singular. Então, pra gente, Já eu tem. acredito que foi um divisor de águas e a gente está aqui para isso. E a gente fica muito feliz também de ouvir histórias, de ver como o programa impactou na carreira de cada um, né? Porque por mais que a gente precise continuar se desenvolvendo continuamente, a gente vê que cada um teve um marco ali, teve uma contribuição do programa. Isso pra gente é muito gratificante também. Muito obrigada. Bom, é isso, gente. Obrigada. Acompanhem com a gente o próximo episódio. A gente se vê lá.